E vamos agora ao review do capítulo 220 de Jujutsu Kaisen. As traduções aqui mudaram um pouco, né? Mas a tradução continua a mesma pra gente aqui. É autopurificação, autoamarração. A capa do capítulo a parte da frente do reino da prisão. E tem uma nota aqui do editor que fala que o reino da prisão, ele confina o mais forte, mas atualmente está dormindo em algum lugar. A gente não sabe, né, para onde foi a parte da frente do reino da prisão. E aí embaixo aqui do painel tem a parte do Suguru Geto. É o Kenjaku nesse caso. Ele tem 309 pontos. Eu falei antes que eu achei que ele estava lutando, mas não. Eu lembrei que, vocês me lembraram aí que ele pediu os pontos do Sukuna. O Sukuna já tinha 309 pontos aí, matou muita gente naquele momento ali. E aí o capítulo começa com o Kenjaku, ele falando pro Kogane aqui, ó: Kogane, adicione uma nova regra. Proíba a entrada de novos jogadores no Cooling Games. No Cooling Game. Aí o Kogane fala que não pode por causa da regra número 7. Aí ele fala que não, você precisa adicionar uma regra nova proibindo a entrada de novos jogadores. E aí o Kogane insiste, né? Rejeitado por causa das regras número 7. Por causa da regra número 7. E aí o Kenjaku começa a explicar. Ele meio que tá explicando pro Kogane. Parecia que ele tá falando sozinho, né? Mas a gente vê aqui que o Kogane é meio que um bicho senciente mesmo. Ele fala que para suprimir a epidemia aí de maldições no Japão, o Tengen ele usou várias barreiras de purificação, que é uma barreira melhor do que uma barreira normal, mais forte que uma barreira normal, para melhorar a eficácia das barreiras das barreiras normais, da técnica de barreira normal. Ele não deve usar só uma técnica, né? Ele deve conhecer várias, além da técnica inerente dele de barreira. Aí ele fala que entre essas barreiras, as de purificação, a normal e as normais, tem 4 que são vitais. Aí ele fala aqui, ó, uma que está ao redor do Palácio Imperial. O Palácio Imperial japonês está no centro. O centro da barreira é o centro, né? Ela fica ao redor do Palácio Imperial. A outra está ao redor da tumba da estrela, que era onde o Tengen estava, né? Esse tempo todo. Ó, embaixo da escola de Jujutsu, da Jujutsu Tech. Aí ele fala que essa inclusive foi candidata à capital quando eles se mudaram para Tóquio. Quando a capital mudou para Tóquio, capital do Japão mudou para Tóquio. Aí ele fala que tem uma em Kyoto, ao redor do Yamakuni, do mausoléu imperial Yamakuni. E finalmente aqui está onde eles estão, que é o lugar que divide o Japão entre oeste e leste. É a montanha sagrada de Hida, que é onde tem uma barreira de purificação. Essa montanha sagrada é tipo uma gruta, é aquele lugar que apareceu antes, já apareceu antes aí. Já apareceu. Isso aqui é tipo um depósito, tá? Esses territórios eram territórios do Tengen, e territórios da grande sociedade, da alta sociedade aí de Jujutsu. É que o Kenjaku, a gente lembra que o Kenjaku ele tomou conta do clã Zenin, e ele meio que tem o resto do bolso, o resto da galera no bolso aí. Então esse depósito não era do Kenjaku, tá? Esse depósito aí era do Tengen. Inclusive mais pra frente o negócio do corpo do Sukuna, mas a gente chega lá. E aí ele fala que o Cooling Games ele usa uma barreira brâmica, que é uma barreira mais forte ainda do que a barreira de purificação. Mais uma traduções, né? Traduções. Porque em japonês eles usam Jokai e Bonkai. A Bonkai, nesse caso, é a barreira brâmica aqui, que é uma barreira que foi criada usando as quatro Jokais do Tengen, que são as barreiras de purificação. Aí ele continua na palestrinha dele, ele fala que se o jogo não tem um mestre de verdade, mas ele fala que o jogo não tem um mestre de verdade, né? Para não ser destruído, o jogo não ser parado se você matar o mestre.
Ele fala, mas se ele tivesse que escolher um, nesse caso não seria ele, ou você, no caso a Kogani, né? Ele fala que teria que ser o Tengen, mas é óbvio que isso foi feito de propósito, porque se o Tengen desativar as 4 barreiras, o jogo ia quebrar, né? O jogo ia acabar, porque as barreiras dependem do jogo. O jogo depende das barreiras para continuar, para acontecer. Aí ele fala que se o Tengen tivesse quebrado as barreiras, ou pelo menos desativado as barreiras em alguns segundos, os planos dele teriam sido frustrados. Aí ele fala que, mas isso acabaria com 1000 anos de progresso na guerra contra as maldições. E o modo de como e do conhecimento de técnica de barreira. Porque essas barreiras, eles já mostraram antes, galera, como é que se faz essas barreiras. Não é uma técnicazinha de fez um gestinho de mão e cria uma barreira, não. Os caras têm que levantar a barreira com energia amaldiçoada, pelo menos em um ponto. Ela meio que decanta assim, a energia decanta assim e protege o lugar. Ou eles têm que ir fazendo pedaço por pedaço mesmo. Então não é algo que o Tengen pudesse desabilitar, pelo menos não as barreiras grandes, né? Talvez as quatro de Yokai dele ele pudesse, mas o Kenjaku continua aqui. Ele fala que, mas o Tengen esperava que vocês tivessem vencido, né? A guerra nesse caso. Aí ele fala que o resultado da aposta do Tengen, da aposta errada do Tengen, é que agora ele é parte de mim, eu tenho ele nas mãos aqui. Aí o Kenjaku, ele bota a mão no chão assim, ele invoca o Tengen. Eu não sei se ele simplesmente transportou o Tengen para aí, ou se ele realmente devorou o Tengen como se fosse uma maldição, que o Tengen agora é praticamente uma maldição. Ele devorou o Tengen e agora o Tengen é dele, parte da coleção dele, do Kenjaku. A gente não sabe disso aí. E principalmente porque quando ele traz o Tengen agora, o Tengen meio que fica parado por um tempo, fica meio estátua. Ele só meio que ganha consciência um pouco mais pra frente. Aí ele fala que como o criador original da barreira, o Tengen não teria problema de destruir. Aí ele meio que usa isso pra ele trouxe o Tengen aí, né? Ele usa isso pra ameaçar a Kogani. Aí ele fala, Kogani, adicione uma nova regra, proíba as entradas de novos jogadores. Agora, senão eu vou destruir a barreira, essa de Yokai que a gente está, e forçar o jogo a acabar. Aí, não precisa nem destruir as 4, só precisa destruir uma. Só precisa destruir uma barreira. E aí ele tá usando o Tengen aí. Aí o Kogani meio que fica impressionado, né? Aí ele fala, mas e a regra 7? E aí que o Tengen fala pela primeira vez, ele meio que demorou um pouco para ganhar consciência, ele fala, o que você tá fazendo aí pro Kenjaku? Aí o Kenjaku fala que eu tô botando um erro no jogo de propósito aqui. Ele fala que não importa o que você escolher, o Kogani ele tem que, como a interface do jogo, ele tem que escolher a opção que vai fazer com que o protocolo inicial do jogo de durar para sempre continue, né? Ele tem que botar sempre a duração eterna do jogo como prioridade. Aí ele fala, então essa regra vai ser aprovada. Aí o Kogani aceita e ele adiciona uma nova regra, que a entrada está cancelada, né? A entrada fechada e todos os novos jogadores até esse momento, 18 de novembro, às 9h08 da noite de 2018. E aí, aqui a gente para rapidão aqui, ó, 18 de novembro, o dia que o Megumi foi tomado pelo Sukuna foi dia 16. Tem 2 dias só, galera. Tem 2 dias só. Eles falaram do ritual de banho que durava 10 meses. Mas aqui confirma que a única coisa que tem que ficar... E todo mundo achou que, caralho, passou 10 meses. Não passou 10 meses, tá? Não passou 10 meses. A única coisa que confirma aqui, nesse caso aqui só tem 2 dias, tá? Que ele tem 2 dias que ele tomou o corpo do Megumi, que o Sukuna tomou o corpo do Megumi. Nesse meio tempo. E a única coisa que deve ficar 10 meses marinando é a energia amaldiçoada. O Uralme, ele devia estar fazendo aquele negócio há 10 meses já.
gente não sabe, né? A gente não sabe se... Porque aquilo parece ser o negócio do clã Zenin, né? Ou ele estava marinando aquele negócio lá escondido há 10 meses, ou os próprios Zenin tinham aquela estrutura lá pronta. E aí o Uraum só tomou conta para fazer o ritual do banho no Sukuna aí. No Sukuna, mas não passou 10 meses não, passou 2 dias só. Praticamente quase 3 dias, porque é dito que naquele momento lá a gente não tem uma especificação de hora, de quando o Sukuna enfia o dedo na boca do Megumi. A gente não tem explicação de hora, só é dito que é a tardinha, tá? A tardinha. E aqui é 2 dias depois, às 9 da noite. Então tem quase 3 dias aí. E nesses 2 dias o Sukuna, ele domou os outros 2 Shikigamis que faltava e domou o Mahoraga. Ele domou o Mahoraga. Ele provavelmente tinha domado o Mahoraga um pouco antes, tá? Por isso, naquela hora que ele acorda, que ele tava com um ferimento no dedo, provavelmente ele tinha acabado de domar o Mahoraga. Aquele ferimento que ele sofreu é porque o Mahoraga ele causa dano na alma. Ou ele consegue causar dano na alma, né? Que não tem como recuperar. E ele também dispersa a energia amaldiçoada com a lâmina do extermínio. Então, tomar dano do Mahoraga aí é muito difícil de um feiticeiro se recuperar. Mas provavelmente quando ele tinha acabado de domar o Mahoraga, e aí ele foi para lutar com a Ioroso para testar o negócio do Chakra Dharma, se dava para ele usar. A gente não sabe, né, como é que eles recebem as informações aí. Deve ser escrita no cérebro, deve ser direto no cérebro aí, o negócio. Mas a gente continua aqui. E aí óbvio, né, para adicionar uma regra são 100 pontos, né, galera? E aí o Kenjaku ele adiciona mais uma regra. Ó. Quando todos os outros jogadores, além de Geto Suguru e Fushiguro Megumi, tiverem morrido, o Cooling Game vai acabar. É para acabar. Aí ele fala, adiciona essa regra ou vai ter. Aí o Kogane, mais assustado, ele adiciona a regra, né? Adiciona essa regra. Mais 100 pontos aí. O Kenjaku ainda tem 100 pontos sobrando, hein? Depois dessas 2 regras. Ele tem 109 pontos sobrando. E aí o Tengen, que ele chegou agora, né? Ele não viu a explicação anterior. Aí ele pergunta, por que você está fazendo isso de forma tão difícil, né? Você simplesmente... Tudo que você precisa para fazer com que o jogo acabe é destruir essa barreira aqui onde a gente está. Essa de Yokai. Aí ele fala que se ele fizesse isso... Eu acho que o Tengen tá meio que provocando, tá? O Kenjaku. Porque a gente não tem como saber com as expressões de um dedo aí. Parece um dedo. Mas o Kenjaku fala que se eu fizesse isso, o lugar de teste para fundir todo mundo com você desapareceria, né? Nesse caso. Então não dá. E aí eles meio que estão, nesse momento todo, eles estão andando nos corredores assim, porque esse lugar aí dessa barreira é tipo um templo, tá? Eles vão parar num lugar onde está o corpo original do Sukuna. e eles estão meio que de longe assim, mas a gente sabe que o corpo original do Sukuna é gigante, tá? Então a perspectiva aqui não... Se o Gege tivesse feito uma perspectiva um pouco mais horizontal aqui, a gente teria visto a escala desse corpo gigante do Sukuna aí, que provavelmente ele ficou maior naquele ponto, daquele ponto onde a gente viu a Ioroso. Ele já era gigante, né? Ele já era gigante ali, mas ele provavelmente deve ter ficado maior com o tempo. Porque sempre que a gente vê as histórias dele, ele é meio que um gigante assim, ele é meio que descrito como um gigante. E aí tá o corpo do Sukuna, igual aqueles monges budistas que estão mumificados, meio que viraram uma estátua de cera. E aí ele fala que eu vou pegar, ele fala, o Kenjaku fala pro Tengen, né? Eu vou pegar isso aqui como um souvenir pro Sukuna. Tá tudo certo pra você? E aí o Tengen ele fala que tá, eu não preciso, isso aí não é necessário para manter a barreira não. Porque a gente vê aqui que eles guardaram, né? Eles guardaram o corpo original do Sukuna. A gente tem... sempre foi dito que o Sukuna tinha sido destruído e eles não conseguiram... Quando o Sukuna foi derrotado, eles não conseguiram destruir o corpo dele. Então eles cortaram os dedos, que era onde estava a maioria do poder dele.
e selaram os dedos, né? Mas o corpo original dele ficou aí. Tava guardado com a sociedade pela sociedade de Jujutsu o tempo todo aí. Tava dentro de uma das barreiras do Tengen. É praticamente do Tengen, porque nenhum das outras pessoas da sociedade de Jujutsu aí são tão velhos quanto o Tengen, né? E eu tinha a impressão de que eles meio que guardaram o corpo para ficar absorvendo a energia, usar a energia do Sukuna aí como arma para fazer essa água aí, onde o corpo está flutuando, deve estar impregnada, cara, de energia amaldiçoada. Talvez nem seja água, talvez seja pura extrato de energia amaldiçoada, igual o banho, o negócio do banho do que o Uraume fez. Deve ser isso. Os Zenin tinham um negócio lá, assim, uma estrutura assim. Mas é isso. Agora a gente segue para Jujutsu. Eu acho que é a escola de Jujutsu. Eu acho que não é um hospital, não. Porque o negócio aqui tá meio que não é meio a sala onde ela tá fazendo a cirurgia tá meio que selada com vários selos assim. Mas a gente vê, é o Yui conversando com a máquina num corredor, e aí ele fala que eles acabaram de receber, né, a notícia das ordens, porque o Kogane deles atualizou eles. Aí ele fala que desse jeito o Kenjaku, se ele erradicar todos nós, ele acaba com o exceto Sukuna, ele acaba com o jogo. E aí a Maki deduz que deve ser essa condição para fundir o Tengen nesse caso. Aí ele fala que então ela fala que então desse jeito a gente não tem mais que ficar de lenga-lenga nem com dúvida. A gente precisa derrotar o Kenjaku e o Sukuna, e esse vai ser a nossa vitória. Aí o Yui fala que isso é mais fácil falar do que fazer, né? Vai ser tão difícil quanto matar o Gojo, Satoru Gojo. Aí a Maki, ela confirma que esse próprio Gojo ele vai voltar agora. E aí a gente corta para a parte da cirurgia, e a Shoko, ela fala aqui que ela pede desculpas, mas esse era o melhor que ela podia fazer com a técnica reversa dela. A gente vê. Aí a gente corta aqui para um flashback. A Angel, ela tá contando o que aconteceu, né? Aí ela fala que não, isso tá ótimo. Um pouco mais e eu teria morrido instantaneamente. Aí a gente vê aqui que a Hana caindo do céu. Não foi só o negócio não, porque ela caiu, quebrou um monte de coisa junto. Ela deve ter quebrado vários ossos, coisas. E não foi só ela perder um braço. E quando ela estava caindo, o Amai usou a técnica dele para abafar a queda, para amaciar a queda dela. A gente tem a confirmação aqui da técnica do Amai. Parece pedra, tá? Mas eu acho que não deve ser pedra não, porque se ele amorteceu a queda dela com concreto, ele causou mais dano. Acabou causando mais dano nela. Então, mas parece ser uma areia, sei lá, uns pedregulhos assim, que ele fez uma barreirinha para amortecer a queda dela. A gente vê aqui ele com a mão no chão. Parece aquele jutsu que o Kakashi usava para fazer uma barreira, fazer as barreiras de pé, Doryu-Reki. Dotron. E aí ela fala que, e inclusive o Amai aqui, ele tá bem cansado, tá todo destruído. A gente não sabe se ele tomou um cacete dos outros caras no caminho, ou se para usar a técnica dele ele se machuca, tá? Será que ele absorve o dano da pessoa quando a pessoa bate na técnica dele? Deve ser por isso que ele tava ali como o beta ali daquele negócio ali, porque a técnica dele não é de combate. Deve ser. Aí ela fala também que o Takaba tava lá, mas ela não consegue saber o porquê que ela se sentia melhor ali. Mas ela acha que foi parte vital ali dele ficar do lado dela para ela sobreviver. A gente sabe que a técnica do Takaba ela altera a realidade, né? A técnica do Takaba. Deve ser por isso, ele deve ter dado um jeito de parar o sangramento aí. Alguma coisa aí só com a técnica dele perto. Mas aí a gente corta pra Hana / Angel aí
na mesa de cirurgia. Ela tá bem debilitada. A gente não sabe se ela perdeu um ombro inteiro ou se ela só perdeu um braço. Eu acho que ela perdeu o ombro inteiro, porque aquela hemorragia estava muito grande. E aí o Yuta chega bem sériozão, bem friozão. Ele fala que desculpa, mas eu, pela dureza aqui, mas eu vou ter que... Mas antes de eu prosseguir com meus planos, eu preciso confirmar alguma coisa. E aí alguém fala que, eu não sei se é a Angel ou se é a Shoko, mas alguém fala aqui que a Kurusu, a Hana, ela não está em condição de entrar em combate, de forma alguma, nesse momento. Pra gente não é problema, né? Porque o Yuta, ele pode copiar a técnica dela. E eu volto nisso aí mais um pouquinho pra frente. Foi a Angel, eu acho, porque ele responde pra Angel. A Angel falou que a Hana não está em condição de entrar em combate. Aí ele responde pra Angel aí. Ele fala, Angel, você consegue transferir para outros receptáculos humanos, igual o Sukuna? Aí ela fala que, botando simples, é impossível fazer isso. O único motivo que os outros feiticeiros dos tempos antigos eles aceitaram a oferta do Kenjaku foi porque exatamente nenhum deles sabia como se tornar objetos amaldiçoados depois da morte. Eu acho que enquanto está vivo deve ser um conhecimento tranquilo, né? Deve ser um conhecimento geral ali, deve para aprender. Agora, depois da morte, isso é complicado. É meio que um negócio do Voldemort mesmo. Aí ela fala que isso continua sendo verdade até hoje. Ninguém consegue saber como, ninguém sabe como se torna objeto amaldiçoado depois da morte. A única coisa que o caído, nesse caso o anjo caído, é diferente, porque depois de experimentar a morte, uma vez ele provavelmente descobriu um caminho de dividir a alma dele em vários pedaços, exatamente igual ao Voldemort. Ele dividiu. E aí a gente tem aqui, é importante ressaltar, que é exatamente igual o momento iluminado do Gojo, tá? Só que o Gojo, ele descobriu a essência da energia amaldiçoada, e o Sukuna, ele deve ter descoberto a essência do Jujutsu aí. Ele deve ter descoberto que ele fala do verdadeiro Jujutsu, né? E é legal ali, é legal aí dizer, porque ela fala que esses momentos é quando o feiticeiro ele experimenta a morte. Nesse caso, ele vai quase morrer e aí ele não morre. E é legal que o Sukuna, as tatuagens dele são tatuagens de prisioneiro. Então é provável aí que o Sukuna ele fosse só um bandido normal no começo, um cara bem sinistro, mas aí seria um bandido normal. E aí quando ele ia ser executado, ele não morreu, ele foi iluminado, teve esse momento iluminado. Ele deve ter passado, se transformado em um item amaldiçoado. Alguém comeu, ele reencarnou, aí ele de novo, né? Ele foi acumulando aí. Ele deve ter ido acumulando. Por isso que o corpo dele deve ser mutante, tá bastante mutado, né, galera? Porque ele deve ter morrido várias vezes, deve ser o resultado aí de reencarnar várias vezes. Talvez ele precise alterar o corpo daquele jeito para ficar mais fácil de usar todas as técnicas dele. E esse monte de técnica que ele deve ter, não deve ter a ver com as tatuagens de prisão, não. Porque a tatuagem de prisão deve ser da vida anterior dele. Não deve ter a ver com a quantidade de tatuagem, não. Deve ser a ver com a vida anterior mesmo. E aí ele fala, o Yuta continua, nesse caso, aí a Angel fala que, então nesse caso, o meu papel termina assim que eu quebrar o selo do Gojo, né? Do Gojo Satoru. Aí e a Hana pergunta, e o Megumi, né? O que vai acontecer com ele? E a gente não tem a explicação aqui do que vai acontecer com o Megumi, né? O Yuta provavelmente tá com vontade de matar todo mundo. O Yuta vai explicar, mas ele explicou pra ela, provavelmente, qual é o plano dele total, mas a gente não viu ainda. Esse plano dele vai voltar em um capítulo mais pra frente, provavelmente. E aí a gente corta pro Amai. Ele fala que ele sempre se desprezou, porque ele estava sempre à procura de ficar na sombra de gente que era mais forte do que ele. Ele era o cara que agradava, né?
agradava as pessoas ali para ele não sofrer, para ele não ficar na linha de frente, sempre na linha de trás ali. E aí foi por isso que a única coisa que ele queria, ele sempre estava com medo, né? É aquele negócio do negócio quando ele conheceu o Itadori, que ele ficou com medo do Itadori. E aí ele fala que foi a mesma coisa assim quando ele entrou para os jogos, pro Cooling Games. Até a parte de falta de talento dele, ele acabou virando o capacho ali daquele grupo de cara sinistro. Ele fala que mas a única coisa que ele sempre quis foi lutar junto com o Yuji. Mas ele só não teve coragem de fazer isso. E a gente corta pro Yuji aqui e ele tá curado. O Yuji tá curado, galera. A última vez que a gente viu ele tava todo cortado e com queimadura de gelo por causa do pó de diamante. E aí agora ele tá curado. A gente não sabe se foi a Shoko que curou ele. A gente não tem como a gente não tem como saber se o dedo dele tá normal. Deixa eu ver aqui. Não dá pra ver os dedos dele não, cara. Não dá pra ver os dedos dele. Será que ela cortou? Será que ela curou os dedos dele? Será que teve como curar os dedos? Não sei. Mas o Yuji ele tá escondendo alguma coisa aqui, porque essa parte aqui é misteriosa. Ele fala. Aí o Yuji repete pra ele, ó. Na verdade, eu não sei que tipo de pessoa você é, porque eu mal te conheço, né? Mas o Yuji agradece, mesmo que os resultados das ações dele salvaram a Hana. Então, obrigado. A gente não perdeu ainda. E aí, a gente perdeu ainda. Ele levanta e vai andando, né, para conversar com os outros. E aí, o Amai, ele fala que... Peraí, eu ouvi dizer que o Sukuna não tá mais dentro de você. E por que você vai continuar lutando? Aí o Yuji fala que isso não importa, não muda nada, porque ele nunca estava trabalhando junto com o Sukuna de qualquer jeito. E aqui tem uma parte estranha, porque ele fala que a Yeri-san, ela disse que o atual dele é tipo um item amaldiçoado que está cheio de energia do Sukuna. Então ele fala que desde que eu possa matar o Sukuna, eu vou comer qualquer coisa. Ele fala isso com uma cara meio estranha assim. Eu não sei o que isso quer dizer, se o Yuji vai começar a devorar outros feiticeiros aí, os que sobraram, ou se eles vão caçar algum depósito cheio de itens amaldiçoados que ele vai comer, pra ele absorver os poderes. Eu não sei o que isso quer dizer, ou se ele tem o plano de comer o Sukuna de novo, absorver o Sukuna de novo, e aí se matar dessa vez. Eu não sei, isso foi estranho. Isso foi estranho. Isso tá diferente da parte dos spoilers, porque na parte dos spoilers ele meio que dava a entender que o jeito que ele lutou até hoje era dele mesmo. Não era poder do Sukuna, não era nada disso. Ele estava usando a própria energia dele nesse caso. Mas agora a gente tem que ver isso aí, como é que ele se curou daqueles ferimentos todos, que ele estava muito, muito lascado. Tem 2 dias só, galera. Tem 2 dias só. Não é o tempo suficiente para ele se recuperar naturalmente, não. Achou que consegue curar aquele monte de corte. Ele perdeu a orelha, perdeu um pedaço da orelha e aqui tá tudo normal. Então a gente vai ver aí o que o Yuji tá guardando na manga. Ele com certeza tem alguma carta na manga aí. Provavelmente deve ter mais de uma. Aí ele chega no grupo e a gente vê aqui a galera. O Hajime tá aqui, olha que maneiro. O Hajime tá aí. O Yui tá junto com o Yuta e a Maki. Tem o Chozo tá aí também. Até o Inumaki voltou. Mas o Todo não tá aí. Então esse não deve ser o grupo completo. Tá faltando o Kappa e o Samurai. Estamos junto com a Maki. Tá faltando Todo. Tá faltando a... Tem uma galera lá de fora, né? A Mei. A Mei não tá aí também, não. Mas aqui o Yuji chega e ele fala que eu tenho algumas sugestões de como a gente salvar o Fushiguro. Ele tá pensando nisso. Ele tá com muita cara de que ele quer absorver o Sukuna de novo, cara. Ele quer absorver o Sukuna e dessa vez destruir o Sukuna de dentro pra fora. E aí o Yuta ele fala que eu também, mas... E aí a Maki corta eles dois e fala que... no fim, a única coisa que importa é que se a gente precisa agarrar o Sukuna e deixar ele
incapaz de lutar. E aí vocês guardam essas sugestões pra lá, pra essa hora, porque por enquanto isso não serve de porra nenhuma. E aí a gente corta pro Chozo e ele entrega o livro de pesquisa da parte traseira do reino da prisão, que a Tsumiki deu pra ele. Ele entrega pro Yuji. Aí ele fala que o que é isso aqui? Aí ele fala que isso aí deve ser útil pra você em algum momento. Aí o Yuji agradece, e aí ele fala que tá tudo bem. Aí ele fala que não é isso, é sobre os nossos irmãos. Aí ele fala que tá tudo bem. Desde que eles continuem vivendo como parte sua, tá tudo certo, tá tudo bem. E o Chozo meio que acalma o Yuji aí. E a gente corta pra Shoko. Ela tá olhando essa galera toda. Fumando, né? Fumando pra cacete também. Ela olha essa galera toda e ela lembra do Gojo contando os planos dele. Ele fala que eu vou cuidar deles. Eu vou criar eles. Aliados fortes, aliados espertos. Ninguém vai precisar ficar sozinho de novo. Aí ela comenta pra ela que a verdade é que ela nunca ia se apaixonar por nenhum dos dois, né? Nesse caso o Gojo e o Geto, que o inferno congelasse antes dela se apaixonar por um dos dois. Mas ela fala que eu tava lá, o que você significa, o que você quer dizer com sozinho, seu idiota? Tem um monte deles, tem monstros esperando pelo retorno dele. Aí corta aqui pra galera. O Takaba tá meio que fazendo um stand-up ali pra Kirara e pro resto da galera. O Panda tá aí também, mas o Panda não pode lutar mais, né, galera? O Panda tá aí junto com o Inumaki. O Kamo Jr. não voltou, ele deve estar do lado de fora. Queria ver o Kamo Jr. de volta. Mas ela fala que os seus companheiros estão esperando você de volta. Volte logo, Gojo. E aí tem a nota do editor que fala: os companheiros estão esperando além do portal, da porta nesse caso, né? Da porta do reino da prisão. E esse é o fim do capítulo, sem pausa semana que vem. E agora a gente tem que fazer umas observações aqui, ó. Tem só 2 dias, tá? Foi confirmado que confirmou, tem só 2 dias que o Sukuna roubou o corpo do Megumi. Então então tem que ver esse negócio do ritual. Se o ritual demorava 10 meses, o ritual não tá feito. Não tá pronto ainda. O ritual não tá pronto ainda. Isso deve ser uma falha, deve ser alguma falha no plano ainda. Se o ritual tá pronto, eu acho que 2 dias não é o suficiente para ele tomar conta do corpo do Megumi. E tem outra coisa aqui, ó. Qual é o plano do o que o Yuta falou para Hana nesse caso? Porque ele poderia copiar a técnica dela agora e quebrar o feitiço do reino da prisão que eles têm aí. Por que ele não fez isso? É esse o plano dela? O plano dele? Copiar a técnica dela? Porque se ela precisar usar as 2 mãos para trocar a trombetinha dela, ela não tem como fazer isso agora, né? É igual o Todo. O Todo não pode mais usar a técnica dele porque ele perdeu a mão. Então, o negócio é ele copiar a técnica dela. Ele pode copiar a técnica dela. E aí, eu tava pensando nos itens que possam... 3 itens, na verdade, surgiram, né? Porque antes os itens que o Tengen falou que poderiam quebrar a maldição aí, quebrar o feitiço do reino da prisão, era a faca do Toji, que é a lança invertida celestial, que tá perdida, ninguém sabe pra onde foi, e a corda negra da tribo do Miguel. Mas a corda negra, ele falou que demora décadas para ficar pronta, e a que ele tinha, eles usaram completamente. A corda negra é um item sinistro, galera. A corda negra consegue nulificar o infinito do Gojo. Mas eles estão sem corda negra. Então a outra opção que eles tinham era a técnica da Angel, né? O Jacob Ladder. Mas tem outras opções aqui, ó. A espada de extermínio do Mahoraga, ela consegue, certeza. Que é uma opção aqui das 10 sombras, né? Do nível máximo das 10 sombras. Mas o Sukuna mostrou uma outra opção mais em conta, que é o veado, o Tranquil D. O veado consegue nulificar técnica amaldiçoada. O Megumi, a gente não sabia se o Megumi conhecia esse veado, se era muito difícil de
será muito difícil de domar o veado, porque se o Megumi tivesse acesso ao veado na época, eles poderiam ter despelado aí o reino da prisão e trazido o Gojo de volta. E eu tava pensando, e se o Yuta copiar as 10 sombras? Ele poderia, será que ele consegue pelo menos usar o veado pra quebrar o reino da prisão aí? Porque eles meio que falaram que o negócio não é tão fácil assim, né, cara? Não deve ser tão fácil assim, senão eles já teriam feito. É só ele copia a técnica da Hana, ele usa ali e despela e quebra o reino da prisão. Será que o Takaba, com a técnica dele, ele poderia fazer alguma coisa aí? Será que o Yuta consegue copiar as 10 sombras e usar de forma eficaz? Ou é igual o Boku no Hero lá, a academia, que os caras conseguem copiar o One for All, mas eles não têm o acúmulo. Eles não têm a parte do acúmulo. E aí o One for All não faz diferença nenhuma. Eu espero que tenha esse capítulo veio bastante coisa assim, bastante coisa estranha assim, deixando pro próximo, né? Deixando pra próxima saga aí. Deve ser uns 5 capítulos, provavelmente, que vai repetir aí. Então, a gente tá no aguardo aí. Eu quero ver qual é. Eu quero todo de volta. Mas provavelmente o resto do grupo que não apareceu aí, que são todos porradeiros, eles devem voltar só na hora da briga grande, da briga forte. O corpo do Sukuna, o corpo original do Sukuna aí, pode ser a luz no fim do túnel para o Megumi aí, porque talvez se o Sukuna pegar o corpo dele de volta, ele não precisa do corpo do Megumi, porque ele separou a alma dele em vários pedaços, mas ele não pode ter 2 dele ao mesmo tempo, né? Isso é impossível, senão ele já teria feito, certeza. Então é isso, a gente tem que esperar. Esse foi o capítulo. A gente volta semana que vem não tem pausa. Então a gente fica no aguardo aí. Se você curtiu, deixa um like aí. Deixa um like se tiver alguma coisa. Se tiver alguma entrevista, tá? Alguma entrevista do Gag aí, que vocês têm alguma informação adicional, vocês deixam aí pra mim. Porque o cara é mó fanfarrão, ele deixa um monte de informação em entrevista, em material adicional. Então, vocês deixam aí pra mim. E se você tá ansioso, gostou dos meus reviews aí, se inscreve aí. Considera se inscrever aí. E é isso, até a próxima. Valeu aí, pessoal.